Oi, gente, tudo bem? Eu sou Andréa Gelain, advogada e consteladora, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre as 3 ordens do amor de Bert Hellinger, as 3 principais ordens para o relacionamento humano que Hellinger nos elencou como sendo os 3 pilares para a constelação familiar. Então, ao abrir o campo morfogenético, que é aquele campo aonde estão as vivências e as histórias da família, que é a nossa grande ferramenta na constelação familiar, Hellinger vai sempre dizer que a nossa leitura deve partir de 3 princípios básicos, de 3 leizinhas básicas. A nossa leitura vai ser olhar para aquele campo e verificar se alguma dessas leis está sendo burlada. Porque quando nós burlamos alguma dessas leis, de forma inconsciente, é claro, nós não fazemos isso conscientemente, não é uma coisa racional, é uma coisa que se faz involuntariamente no decorrer das dinâmicas, né, das dinâmicas do relacionamento humano, nós acabamos burlando essas leis. Quais são essas leis? Que ao serem burladas, trazem emaranhamentos para o nosso sistema familiar, causam aqueles nozinhos que bloqueiam a dinâmica das relações. Hierarquia. Eu uso a hierarquia como primeira, até porque eu entendo que hierarquicamente ela vem antes. Por ordem de precedência, quem chegou antes no nosso sistema é maior do que nós. Então, nossos pais são maiores, nossos avós são maiores, tataravós, e sucessivamente para trás, até mais ou menos as 7 gerações anteriores a nós, reverberam hoje no nosso sistema, na nossa vida. Então, nós temos o nosso olhar para essas pessoas que vieram antes, para esse nosso grupo de antepassados, tem que ser um olhar de honra e respeito. Nós, perante eles, somos menores, eles vieram antes, então, hierarquicamente, estão dispostos acima de nós. Essa é uma verdade. E é uma ordem natural para o relacionamento humano, porque é uma ordem que está aí desde sempre. Por exemplo, honrar pai e mãe não faz parte dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos fazem parte de uma lei natural da humanidade. Então, quem veio antes no nosso sistema é maior do que nós. Primeira lei. Nós não podemos nos colocar acima dos nossos pais, acima dos nossos antepassados. Perante eles, nós somos menores. A nossa gratidão tem que estar latente, tem que ser o dínamo dessa relação. Eu preciso emanar gratidão, ter gratidão pela vida que eu recebi dos meus antepassados. Mas aí vocês podem me perguntar, Andréa, mas quando um ancestral, um pai, uma mãe, um vô, precisa de cuidados dos seus descendentes, precisa de cuidados do filho, precisa de cuidados do neto, nós vamos atendê-los nas suas necessidades como maiores, olhando para eles como maiores. Então, nós vamos atender aquilo que precisamos atender, prover para eles aquilo que eles já não são mais capazes de prover por si, mas nós vamos ter a postura de menores. Vamos ser como se fosse, vamos estar neste momento retribuindo os cuidados que eles nos dispensaram. Mas eles são os provedores da vida. Eles nos deram a vida. E isso tem que ser respeitado, honrado. Isso é sagrado. E é o maior presente que alguém pode nos dar. Como retribuir a vida? Não tem como a gente retribuir a vida. Então, nós vamos olhar sempre com gratidão e o nosso olhar vai ser sempre de alguém menor em relação a eles. A segunda lei é a lei do pertencimento. Então, Hellinger nos diz, dentro do nosso sistema familiar, cada um tem o seu lugar e a sua função. Não nos é permitido excluir ninguém, assim como não é permitido que ninguém nos exclua.
sob pena desse sistema familiar colocar alguém no lugar do excluído. Se nós tiramos alguém do nosso sistema, automaticamente ele se reorganiza de forma equivocada para suprir essa lacuna. E ele coloca alguém lá que não deveria estar naquele lugar. Então, nós causamos um emaranhamento, um desconforto, nós causamos, na verdade, uma desarmonia no nosso sistema familiar. Então, todos os que fazem parte do nosso sistema familiar precisam ter o seu lugar e a sua função respeitada e honrada. Nós também fazemos isso inconscientemente. Essas exclusões também acabam acontecendo no decorrer das dinâmicas do relacionamento familiar de forma inconsciente. Como é que a gente exclui alguém? Quais são os excluídos mais recorrentes? Os abortos, né? A gestação que não foi levada a termo ou que não veio a termo. Tanto faz se foi espontâneo ou se foi provocado, nós não lançamos julgamento e nem valoramos isso, né? Qual é a importância disso? É saber que aquele serzinho que esteve comigo durante a gestação, né? Que esteve com a nossa mãe, que esteve com o nosso, que esteve com a nossa avó, esteve, enfim, no nosso sistema, ele faz parte. Não está hoje vivo interagindo, mas a energia dele faz parte. Ele tem que ser honrado, ele tem que ser visto. Então, se eu tive um irmão, por exemplo, que não nasceu, eu não sou mais filha única. Eu tive um outro irmão. E dependendo da hierarquia desse irmão, vai ter uma função diferente. Os irmãos mais velhos têm uma função, os mais novos, uma outra função. E assim nós vamos fazendo as leituras sistêmicas. Um outro excluído recorrente, os viciados, os abusadores, né? As pessoas que têm um comportamento agressivo, alguém que me magoou, alguém que me machucou. Então, a minha tendência é excluir inconscientemente, às vezes até por uma defesa natural, a gente acaba excluindo. Mas, pela ordem do amor, pelas ordens do amor, pelas ordens do relacionamento humano, isso causa um emaranhado, uma desarmonia no nosso sistema familiar. Todo excluído vai ser substituído de forma equivocada por esse sistema. Alguém que vai estar fora do seu lugar e da sua função, causando um emaranhamento. E a terceira lei é a lei do dar e receber, o equilíbrio em dar e receber. Aqui nós estamos falando em relacionamentos onde ninguém chegou primeiro, ele se estabeleceu ao mesmo tempo, então nós não temos uma hierarquia pré-determinada, né? Então aqui são os cônjuges, são os relacionamentos comerciais, as parcerias comerciais, as sociedades. Quando a relação se estabeleceu, né, as duas partes chegaram ao mesmo tempo. Então aqui deve haver equilíbrio entre dar e tomar. Eu preciso trazer algo para essa relação e preciso me sentir retribuído nesta relação. A balança tem que estar equilibrada. No momento que eu dou, sem nada tomar em troca, eu acabo deixando essa pessoa endividada em relação a mim. Ela fica enfraquecida, ela fica pequenininha. Ela dá umas pedaladas para tentar me retribuir. Mas às vezes, por mais que ela tente, ela não consegue me retribuir. Então ela se sente enfraquecida e o relacionamento acaba terminando, alguém acaba indo embora, acontecem separações, dissoluções de sociedade e assim por diante. Então, gente, os 3 filtros usados para a leitura do campo morfogenético na terapia das constelações familiares são as ordens do amor. Dessas 3 ordens decorrem outras, mas as 3 principais são os 3 pilares. E era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Tá bem? Muito obrigada, me sigam nas redes sociais. Meu nome é Andréa Gelain, sou terapeuta. O meu site é www.terapeutaandreagelain.com.br. Tá bem? Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima.